estudar a palavra de Deus, hoje, Provérbios 6. Entramos em Provérbios capítulo 6. O que nós temos aqui é um apêndice ao oitavo discurso de Salomão aos filhos de Israel, que vimos no capítulo 5. Lembrem-se que no capítulo 5, o que Salomão tratou, ele fez um contraste entre a loucura ou a insensatez do adultério, ou de seguir os caminhos de uma mulher louca, insensata, sem temor ao Senhor, e a sabedoria do casamento, de como os pais devem criar os filhos na aliança, ensinando a lei do Senhor, e a lei do Senhor traz preceitos claros de como a sabedoria deve ser aplicada no futuro relacionamento do seu filho ou filha. Ele deve então procurar, ele deve então prezar pela sabedoria do casamento e rejeitar a loucura oferecida pelo mundo, que é seguir os passos, o caminho da mulher insensata. No capítulo 6, então, nós temos um apêndice a este oitavo discurso. Como é que ele é apresentado inicialmente? Ele traz 3 advertências. Advertências aqui que nós vemos do versículo de número 1 ao 19. A primeira delas é contra o fiador insensato. A segunda advertência, versículos 6 a 11, contra o indolente preguiçoso. E a terceira advertência é apresentada aqui, dentre estas iniciais, versículos de 12 a 19, então, a advertência contra o encrenqueiro. Então, são 3 palavras aqui que Salomão, ele dirige aos filhos de Israel, encerrando, então, esse apêndice, melhor falando, nos versículos 20 a 35, com o assunto novamente que ele abordou na oitava palavra, oitavo discurso, de que o filho de Israel tivesse cuidado de não seguir os passos da mulher insensata, da mulher que convida o jovem a quebrar o mandamento de Deus e deitar-se com ela cometendo infidelidade conjugal. Então, o que é que nós temos aqui inicialmente e nós vamos então trabalhar? Nos versículos de 1 a 5, Salomão vai usar a mesma expressão, vocês vão notar no versículo de número 1, chamando o filho de Israel a não agir, não tomar a posição de um fiador insensato. Eu peço aos irmãos que acompanhem então a leitura, versículos de 1 a 5. É o que nós vamos ver hoje inicialmente. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Então, aqui nós encontramos mais uma vez para quem Salomão dirigiu esta palavra de advertência, este sábio conselho, para o seu filho. Versículo de número 1, nós lemos aí, meu filho ou filho meu. Ele está despertando o filho de Israel para uma nova lição, que ele tivesse cuidado com a benevolência sem discernimento, ou seja, o excesso de bondade em tentar ajudar alguém e tomar uma decisão precipitada, uma decisão seguida por impulso ou também seguida por especulação. Ele vai usar a expressão se ficaste ou se te tornaste fiador do teu companheiro. O que Salomão está querendo tratar aqui? Ele está mostrando que comprometer-se com alguém como fiador, ainda hoje a mesma situação acontece, é você assumir a dívida de outra pessoa. Isto envolve riscos,
E Salomão então traz uma palavra de advertência para que os filhos de Israel tivessem bastante cuidado quando fossem chamados a tomar tal atitude. Vamos ver algumas passagens aqui em Provérbios, só para a gente observar e notar que este é um assunto que trazia preocupação para o sábio rei de Israel, Salomão, no tocante à criação ou formação dos filhos da aliança. Provérbios 11, vamos usar esta inicial comparação, versículo 15. Provérbios 11, versículo 15. Vamos ler juntos? Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Então, notem que a advertência do proverbialista, a advertência salomônica é para que o filho da aliança evitasse tomar essa postura, ainda que por um excesso de bondade, ele pensasse muito bem. Versículo 15 diz que quem fica por fiador de outra pessoa sofrerá males. Que males são esses? Se aquele que nós assumimos responsabilidade, por quem assumimos responsabilidade, não cumprir com a sua obrigação, o credor, então, virá e baterá na nossa porta. É mais ou menos essa linguagem aí. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Vejam capítulo 17, versículo 18. Capítulo 17, versículo 18. Vamos ler? O homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. Então, mais uma observação a respeito do ser fiador de outra pessoa. Ele é comparado aqui a uma pessoa que não tem entendimento, a quem falta entendimento. Outra referência no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 16. Aqui chegamos num ponto interessante. Capítulo 20, versículo 16. Vamos ler. Tome-se a roupa aquele que fica por fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Notem que na advertência de Salomão, tanto havia um risco de se tornar fiador de um companheiro, a linguagem semelhante para irmão, ou seja, alguém de Israel, vamos trazer aqui para a nossa realidade, um irmão da igreja, ou um estrangeiro, que seria uma pessoa que nós não tínhamos relação mais próxima, mais íntima, ou seja, nem alguém da nossa família ou da comunidade, ou alguém de fora. Agora, olhem que a linguagem aqui no capítulo 20, versículo 16, diz o seguinte: tome-se a roupa aquele que fica por fiador, que fica fiador por outrem. O fiador sempre comprometia algo que lhe pertencia e que era muito importante. Isso está baseado nas leis de Israel. Vejam só, Êxodo capítulo 22, marquem aí Provérbios, e vamos para o segundo livro da Bíblia, Êxodo 22, versículo 1. A partir do versículo 25, só para vocês observarem aqui o funcionamento, como essas leis elas eram abordadas em Israel. Versículo 25 diz assim, olha, prestem atenção. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Ou seja, se alguém emprestasse dinheiro dentro da comunidade de Israel, alguém mais necessitado, ele não deveria impor juros sobre esta pessoa. Então, ele deveria acudir ou assistir, e se fosse em uma relação de necessidade ou de empréstimo, ele não estabeleceria juros. Com isso, aqui não há uma crítica aos sistemas bancários.
que são aplicados, começaram a ser aplicados desde os tempos antigos. O problema do sistema bancário é o seu excesso de taxação de juros, mas não há nenhum pecado em alguém desenvolver determinado negócio lícito, onde se empresta e se recebe com uma determinada taxação de juros. A agiotagem não, inclusive ela é proibida na Bíblia, ela é criminosa em nosso país. A questão não é essa. Suponhamos que você venha a se tornar o proprietário de um banco aqui no Brasil, aqui em nosso país. Então, você não cometeria nenhum pecado se você entrasse numa relação com o seu cliente e você, então, recebesse juros com isso. A Bíblia não condena essa questão. O tratamento aqui é como você deve agir, ou deveria agir naqueles dias, quando o assunto fosse emprestar dinheiro a alguém do povo e que fosse pobre. Aí vejam só o versículo 26, que é o versículo em questão que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Vamos ler juntos o 26 e o 27? Vamos lá. Se do teu próximo tomares em penhor a tua veste, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Então, notem que a Bíblia mostrava, ou já ensinava, que era permitido pelo Senhor que um credor, ele exigisse uma garantia àquele que se colocava como um fiador de alguém. Nesse caso aqui, ou era muito comum, ele entregava a sua capa. A capa que era muito necessária para a proteção em noites frias. A capa era muito importante. Nós vamos ver em outra passagem, se vocês recordam bem, lá em Gênesis 38, no episódio entre Judá e Tamar, ela vai exigir algumas coisas dele, que ele deixe algumas coisas com ela, e aí são coisas importantes para a sobrevivência no Oriente. O cajado, a capa, são garantias. Então, notem aqui, nas leis de Israel, se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, esta veste deveria ser devolvida antes do anoitecer. Por quê? É com ela que se cobre, é a veste do seu corpo em que se deitaria. Ela também servia como um tipo de colchão, como um tipo de cobertura para que a pessoa pudesse dormir. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Então Deus, ele orientava, ensinava e determinava por sua lei que as negociações elas acontecessem assim. Voltem para Provérbios comigo. Então, as orientações dadas pelo Senhor com respeito ao cuidado em tornar-se fiador de outra pessoa, passavam por tudo isso aí. Se vocês observarem mais umas outras duas passagens em Provérbios para reforçar o tema, no que diz respeito às advertências, isso nos chama muita atenção. Provérbios 22, vejam agora comigo, Provérbios 22, versículo 26. Aqui nós temos as palavras de outros sábios, elas são semelhantes às palavras do sábio rei Salomão. Lembrem-se que o livro de Provérbios foi escrito em sua maioria por Salomão, mas também encontramos palavras de outros homens sábios, dentre elas estas aqui mencionadas. Vejam só, Provérbios 22, 26, vamos ler. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois, se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Aquela garantia que a pessoa às vezes tinha que dar e que envolveria até mesmo o seu próprio conforto ou o seu próprio sustento, o seu próprio socorro. E, finalmente, Provérbios 27, versículo 13. Provérbios 27, versículo de número 13. Vamos ler? Tome-se a roupa aquele que fica por fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por mulher estranha. Então, as orientações, elas são dadas, ou
elas são apresentadas na relação de como os filhos de Israel deveriam caminhar. E notem que as advertências, elas também visavam protegê-los de uma situação onde eles não estariam cobertos pelas leis de Israel. Voltem para Provérbios 6 e vejam novamente a linguagem usada por Salomão. Filho meu, versículo 1, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, é aquela ideia do estrangeiro, no caso a mulher estranha, o sábio vai apresentar o discernimento das consequências dessa bondade impetuosa, essa bondade excessiva, o que poderia também ser um descuido motivado por vaidade, ou até mesmo uma ganância daquele que se torna fiador por algum interesse. As consequências, então, são mencionadas no versículo 2. Se você se colocou como fiador do teu irmão, ou se empenhou pelo estranho, versículo 2 nos diz então o seguinte: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Você então agora está preso àquela pessoa com quem você entrou em acordo, com quem você se comprometeu a assumir a sua dívida caso esta não pague. Os riscos são grandes demais, então nós precisamos ter cuidado com isso. Eu lembro que no meu tempo de seminário, era comum alguns seminaristas gostarem de pedir dinheiro emprestado para todo mundo. E, em geral, eles não pagavam o pedido de seus empréstimos e aqueles que assumiam a responsabilidade, às vezes, tinham que arcar com as consequências. Então, não é difícil e, às vezes, acontecem situações semelhantes nas igrejas. Há casos como situações passadas em igrejas onde pessoas procuram irmãos e insistem para que estes irmãos se tornem fiadores, ajudem em alguma situação de compra e de repente desaparecem. Não são poucos os casos e estes que tomam tal decisão tiveram que assumir todas as consequências. Pelo menos alguns casos aqui já existiram no passado. Dentre eles, um irmão que teve que pagar todo um curso universitário de uma jovem que pediu que ele fosse fiador e depois ela não assumiu coisa alguma. Então as advertências são muito sérias. E o que Salomão está dizendo aqui, baseado na sabedoria de Deus, é: se você tomar este passo, não te esqueças, você vai estar enredado. A linguagem aqui é aquela do passarinho e do laço do passarinheiro. Você vai estar preso, você vai estar amarrado e você vai então precisar tomar uma decisão para tentar escapar de tudo isso. É o que ele vai mostrar adiante. Versículo 3: agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. O trato, geralmente, naquela época, era semelhante ao aperto de mão nosso hoje, quando nós combinamos alguma coisa. Embora, naquela época, isso tivesse um valor muito maior. Hoje, nós precisamos até assumir e assinar documentos, colocar ali a nossa assinatura, assumindo tais compromissos. Mas, no passado, nada disso era necessário. Um aperto de mão ou um toque nas mãos, a palavra firmada, comprometia o homem até o fim naquela negociação. Então, a sabedoria aqui aponta para um filho que poderia tornar-se fiador insensato por uma decisão exageradamente benevolente, sem medir as consequências e a solução para o que ele deveria fazer. Versículo 13, então, diz aí: agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Você está preso a ele. Vai e prostra-te e importuna o teu companheiro. A linguagem é: corre atrás e tenta desfazer tal compromisso. Talvez haja esperança ainda para você.
Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras, ou seja, não durma enquanto você não resolver esta questão. Certamente você já passou por uma situação semelhante em que você precisou tanto resolver uma questão que você não deu sono aos teus olhos. A linguagem é essa aqui. Você não vai conseguir dormir, você precisa avaliar as consequências futuras de tal decisão. É óbvio que em algumas circunstâncias nós sabemos, você pode ficar por fiador de alguém. Alguns já ficaram e não tiveram nenhum problema com isso. Eu já precisei de fiadores para questões relacionadas a aluguel, pelo menos eu nunca deixei ninguém na mão, mas o risco está envolvido na questão. Esta pessoa que se comprometeu comigo poderia não ter o cumprimento do outro lado do acordo firmado. A quem então o credor vai buscar? Vai buscar o fiador receber aquilo que foi prometido ser pago. Essa questão, então, ela é muito séria, irmãos, para mostrar que existe um limite para que nós exerçamos a bondade, a misericórdia, a benevolência. O Salmo de número 15 vai nos mostrar um pouco disso. Eu peço que vocês abram e comparem comigo. Uma das características do cidadão do reino dos céus é agir também para com o seu próximo de forma bondosa, mas percebam, nunca há o envolvimento insensato, impensado de tornar-se fiador. O Salmo de número 15 diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. A posição, então, sempre bíblica, equilibrada, é de que nós devemos exercer a caridade, devemos ajudar a quem necessita, emprestar até em determinadas circunstâncias, mas precisamos ter muito cuidado. Notem que as advertências bíblicas sobre tornar-se fiador de alguém, elas não estariam por acaso se esta atitude não envolvesse seríssimos riscos. O que eu não estou querendo aqui, irmãos, tirar de vocês é o desejo no coração de ajudar alguém, mas o cuidado é preciso existir em todas as circunstâncias da nossa vida, inclusive quando a questão envolve negócios. Vamos voltar para Provérbios 6. O salmista, então, ou o proverbialista, melhor dizendo, voltando para Provérbios 6, ele vai dizer no versículo 5: livra-te como a gazela das mãos ou da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. A gazela, esse tipo de cabra da região montanhosa, era capturada em um tipo de armadilha que era colocado justamente entre as rochas. E quando presa, ela fazia de tudo para tentar escapar, senão ela estaria presa e fatalmente ela seria dominada por seu caçador e morta. O passarinho também, a mesma reação. Quem já caçou passarinhos com armadilhas sabem, com as famosas arapucas, no desespero destes, quando presos, tentando sair, já é tarde demais. A não ser que haja um descuido do caçador, estará capturado para sempre. A linguagem, então, nota, irmãos, é a mesma e que nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem bastante cuidado. Aquela circunstância em que os cristãos precisam saber qual o limite do exercício da bondade. Ela não pode ser feita de qualquer forma ou de qualquer modo. Agora, vejam versículos de 6 a 11, quando o
Sabe, o rei de Israel, ele vai trazer agora uma orientação a um outro lado, ou a uma outra circunstância. Enquanto um aqui, se ficou por fiador, não pode dormir de maneira nenhuma até resolver a questão, por outro lado, tem um aqui que gosta de dormir demais. Aí você tem versículos de 6 a 11. Vamos ler juntos. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Aqui então o contraste é, primeiro, Salomão tenta orientar e tratar o jovem filho de Israel contra o risco de ser um fiador insensato, confiar em todo mundo, sem nenhum critério. E aqui agora ele vai tratar do preguiçoso indolente, daquele que precisa aprender com um minúsculo inseto, um minúsculo pequenino, uma minúscula e pequenina criatura de Deus, no que diz respeito ou no assunto trabalho, que ele precisa aprender com ela sobre trabalho. Versículo de número 6. Vai ter com a formiga. É aqui então onde nós temos a menção de que o preguiçoso precisava observar, até mesmo na criação, e aprender a trabalhar duro. Vai ter com a formiga ou preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. O convite, então, à sabedoria divina para o jovem filho da aliança passa também em observar a criação e aprender com ela e entender que o Senhor fez o homem, lembremos juntos, a sua imagem e semelhança, para dominar a criação e, conhecendo e aprendendo com a criação, desenvolver muitas áreas da sua vida. Por exemplo, para os estudos e as pesquisas iniciais que levaram o homem a colocar aço, ferro e toda uma estrutura que nós chamamos hoje de aeronaves para o ar, para voar. Os homens precisaram também entender como é que as aves elas voam, como é que funciona o voo das aves. Então, em determinadas circunstâncias, para aplicar-se ao mergulho, os homens procuraram saber ou desenvolver roupas adequadas, semelhantes, como, por exemplo, as nadadeiras ou os pés de pato, semelhantes aos dos patos, para poderem se desenvolver melhor nesta arte ou nesta tarefa. Veja que isso não é nada novo, irmãos. Salomão chama aqui o jovem preguiçoso a ter com a formiga. Percebam como é interessante. Ele chama o jovem preguiçoso a considerar os caminhos deste pequeno animal e encontrar sabedoria ao observar o seu trajeto diário. Versículo 7. Ela não tem chefe, ela não tem oficial nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ela sempre se prepara, o seu ciclo é sempre assim. Quando não chove ou quando o inverno não chega, ela está juntando comida. Quando então vem o momento em que ela precisa se resguardar, ela já tem tudo guardado, ela já tem tudo ajuntado, ela já tem o que comer. Vejam que de Provérbios 6 nós vamos encontrar outras histórias famosas que nós já ouvimos na infância, como a da cigarra e da formiga. O preguiçoso é semelhante à cigarra, que sempre quer cantar e nunca quer trabalhar, enquanto a formiga sempre estava diariamente juntando o que comer. O que o Senhor está mostrando aqui é algo extremamente importante e que todo pai precisa ensinar o seu filho e o filho precisa ver isso no pai. Todos nós precisamos trabalhar e aprender com a pequena formiga como devemos agir diariamente. Versículo 9 diz:
Até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso? Enquanto aquele que se tomou por fiador, ou se tornou fiador de outro, não tem tempo para dormir até resolver a circunstância, o preguiçoso sempre e continua e fica deitado e deitado e deitado. Sonolento. A pergunta do sábio é: quando você vai despertar do teu sono? E então nos versículos 10 e 11, a resposta é esta: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, e assim não há prosperidade. Não tem nem como você se tornar fiador de ninguém, porque você não tem nada. O versículo 10 diz: assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade, ela virá como um homem armado. Na fábula da cigarra e da formiga, quando o inverno vem, a formiga não tem nada para comer, não tem um lugar para se proteger e se guardar. A cigarra, né? A cigarra. Vocês estão atentos, muito bem. Então, o que acontece, ou o que sobrevém àqueles que não estão prontos ou não trabalham durante o estio, é que quando o verão passa, a pobreza sobrevém. Vejam Provérbios 24 e comparem com esta passagem aqui do sábio. Provérbios 24, a partir do versículo de número 30. Vamos ler juntos até o 34. Vamos ler? Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O mesmo dito proverbial ocorre aqui em capítulo 24. A observação do sábio ou dos sábios de Israel ao passarem por um campo de alguém preguiçoso é de que não há trabalho ali, não há trabalho duro. Essa advertência, irmãos, então, a segunda advertência aqui apresentada, ela nos chama a atenção para muitas e preciosas verdades, muitas e preciosas aplicações. Nós não podemos criar os nossos filhos sem colocar em suas mentes, em seus corações, de que no reino de Deus nós precisamos trabalhar e trabalhar muito. Nós precisamos nos dedicar ao trabalho sempre, em toda e qualquer hora. Ao mesmo tempo que nós aprendemos a estudar e a conhecer as letras, nós também precisamos ter um tempo para aprender o que é usar as mãos, o que é suar a camisa. Às vezes nós pecamos porque criamos os nossos filhos e preparamos os nossos filhos da forma errada. Nós não treinamos os nossos filhos para que eles então um dia deixem o lar e constituam um novo lar. Isso é algo que nós temos falado sempre. É algo que nós acabamos de ouvir recentemente também, casais reunidos em mais um encontro de casais. É um problema seríssimo. Nós criamos os nossos filhos em uma bolha e nós temos medo que eles saiam e enfrentem o mundo. Nós não ensinamos os nossos filhos o caminho que honra a Deus, que é o caminho do trabalho. Essa é uma das grandes e gloriosas verdades resgatadas na Reforma Protestante, da qual nós somos herdeiros. O trabalho sempre dignificará o homem, será algo honrado para ele, jamais vergonhoso. Nós temos problemas seríssimos em nosso país por conta disso. Nós temos dificuldades hoje para encontrar pessoas para trabalharem por conta disso. Mas nós cristãos não podemos agir do mesmo modo. Quando nós olhamos o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não tinha nem tempo para comer, nem para descansar, nem para beber água, porque Ele sempre estava envolvido na obra do Pai. E o conceito então de trabalho para o cristão,
que está longe da preguiça, que é algo abominável e terrível para o Senhor, porque quando Ele criou o homem, Ele já deu trabalho para o homem cultivar e guardar o jardim, é que, envolvidos no desenvolvimento da nossa vocação, trabalhamos, e quando nós trabalhamos, qualquer que seja a nossa atividade, nós honramos a Deus, nós exaltamos o nosso Senhor. O apóstolo Paulo diz claramente aos Efésios que, diferentemente do procedimento que eles tinham anteriormente ao conhecimento do Evangelho, agora aos que roubavam, não roubem mais, não furtem mais, trabalhem com suas mãos para acudir ao necessitado. Aqui notem um contraste. Um preguiçoso nunca correrá o risco de se tornar fiador de outra pessoa. Ele pode se envolver em muitos problemas, mas jamais nesse. E os seus problemas sempre estarão aqui, envolvidos no que diz os versículos 10 e 11. Porque ele não faz nada, versículo 10, consequentemente no versículo 11, então, ele continuará pobre e necessitado. Não por circunstância da vida, mas porque ele não atendeu o chamado do Senhor para o trabalho. Aqui, irmãos, nós temos outra lição e que precisa ser absolvida por nós que somos pais. Nós precisamos treinar os nossos filhos sempre para que honrem o trabalho, valorizem o trabalho, deem o melhor naquilo que o Senhor colocar em suas mãos. Não sejamos o exemplo negativo para eles nesse quesito. Às vezes nós reclamamos da nossa situação e reclamamos porque nós não procuramos melhorar, não procuramos crescer, não procuramos desenvolver. Nós podemos e devemos caminhar, como a Bíblia diz, contentes em toda e qualquer situação. Mas este não é um atestado para que sejamos omissos, negligentes ou preguiçosos. Devemos trabalhar, e o nosso trabalho lá fora, lembrem-se, porque é para a glória de Deus, nunca deve prejudicar o nosso trabalho no reino, porque tudo está envolvido. E uma igreja, ela precisa de trabalhadores firmes, bravos, operantes lá fora e dispostos também aqui dentro. E os nossos filhos precisam nos acompanhar neste quesito. A formiga está aí sempre para nos ensinar, todas as vezes que nós formos tomados pelo o desejo da preguiça, algo que é tão natural no coração dos homens caídos. Deus está nos tratando, está nos ensinando, está nos mostrando mais uma vez em sua santa palavra como nós devemos agir, o que nós devemos fazer. Não nos esqueçamos disso. Quarta-feira que vem nós vamos seguir e vamos perceber nas últimas advertências como Salomão vai unir esses dois cuidados que precisamos trazer para os nossos filhos com um terceiro que é bem comum em nosso tempo também. Eu diria que em nosso tempo nós temos mais problemas com filhos preguiçosos e com filhos encrenqueiros. Eu diria que hoje na igreja nós temos mais problemas com crentes preguiçosos e crentes encrenqueiros, os que estão envolvidos em semear contendas, em falar mentiras, em se envolverem com fofocas. A igreja precisa estar muito atenta, porque o que nós fazemos aqui, não se esqueçam, os nossos filhos observam e veem. Olhando para a sabedoria de Provérbios, nós vamos trazer a verdade de Deus para nós e para os nossos filhos e vamos mostrá-los o caminho verdadeiro que eles devem seguir.